Então, quais são os sinais clínicos que você vê? Primeiro, a pessoa é obesa. Ela sobe na balança, mede a altura, ela tem um índice de massa corpórea, que é o chamado IMC, acima de 30. Ela tem pressão alta, ela tem distúrbio lipídico. Se for uma mulher, ela tem a síndrome do ovário policístico, onde ela tem os hormônios masculinos aumentados, por isso que a mulher com síndrome de ovário policístico, ela começa a nascer pelo no rosto, hirsutismo, que chama, ela fica mais androgênica, ela tem fígado gorduroso, ela ou ele, que tem diabetes e obesidade, você vai medir as transaminases, elas estão elevadas. Ah, você bebe? Não, doutor, eu não bebo. Ah, aqui está mostrando que você bebe. Não, não é de bebida. Você está aumentando as transaminases porque você está com diabesidade. Você desenvolve gota. Você tem o chamado etiquetas de pele, que eu vou mostrar um slide aqui para você entender o que é. A mulher, por exemplo, começa a ter barba, tem hirsutismo. E você tem uma coisa chamada acantose nigricans, que eu tenho que mostrar para você entender o que é. Que é uma hiperqueratose e uma hiperpigmentação. Então vamos ver o que é isso. Isso aqui chama etiqueta de pele. Ó. Ah, está aparecendo essas coisinhas na minha pele, olha só. Parece uma etiquetazinha, olha lá. Isso aí que você está vendo, se isso aí tem na sua pele, está dizendo para mim que você tem resistência insulínica. Se você não é diabético, você é pré-diabético. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, esse hirsutismo numa mulher ó, com barba, nasceu do nada, ela não está tomando testosterona, não está nada, isso aí é resistência insulínica. Isso ela é pré-diabética ou ela é diabética. Para isso aí sumir, eu tenho que não tem que passar nada local. Não adianta ficar raspando aquilo ali. Eu vou diminuir a resistência insulínica. E aí isso aí vai melhorar. Vai cair. Olha só. Ah, doutor, apareceu uma mancha no meu corpo. O meu pai, as costas dele começou a aparecer umas manchas pretas. Nós já fomos em vários médicos. Eles não conseguem entender o que está acontecendo. Querido, isso aí chama acantose nigricans. Aí, há uma hiperpigmentação, uma hiperqueratose. E não se apresenta só desse jeito, não. Você quer ver outra? Olha aqui. Ah, o meu pescoço está sempre sujo. Olha que coisa interessante. Eu lavo, esfrego, não sai a sujeira. Isso aí não é sujeira. Isso aí é pigmentação. Isso aí é melanócito que está ativado. Isso aí para curar não é aplicando coisa local. Não adianta nada, absolutamente nada. É você tratando a resistência insulínica. Então você vai ver casos e mais casos. Olha o primeiro aí em cima, no pescoço. Olha aí, olha à direita, as etiquetas de pele, como é que aparece. Olha aí debaixo, na axila, aí, debaixo do braço, à esquerda embaixo. Olha a criança aí, ó, à direita embaixo. Olha aí, você vê como é que escurece? Há uma hiperpigmentação, vai de médico em médico, ninguém entende por que está acontecendo, o que foi. Isso é acantose nigricans, isso é patognomônico, ou seja, isso aí o diagnóstico está fechado, isso é resistência insulínica. Eu trato a resistência insulínica, tudo isso aí vai sumir. Então não adianta ficar aplicando nada, creme nisso aí não, isso não resolve não. Entenderam? Muito bem. Olha, apareceu isso aqui na minha mão aí, ó. Aí, perto essas manchinhas que vocês estão vendo aí. Isso é resistência insulínica. Hã? Apareceu isso no meu joelho, olha lá. Meu joelho apareceu aqui, tem um lugar que é mais escuro. Isso é acantose nigricans. Isso é resistência insulínica. Isso é distúrbio do metabolismo de carboidrato. Isso é excesso de insulina. Isso é um sinal de que as coisas lá dentro não estão funcionando direito. Não existe diabetes sem resistência insulínica. Então, se eu tenho resistência insulínica, eu vou ter hipertensão. Então, é muito comum o paciente com diabesidade, diabetes e obesidade também ser hipertenso. Então, ele começa a tomar remédio para diabetes, ele começa a tomar remédio para obesidade, ele começa a tomar remédio para pressão alta. E daqui um pouquinho ele vai começar a tomar remédio para arritmia do coração, porque vai faltar magnésio, e magnésio é o mais potente antiarrítmico natural que nós temos. Se eu tenho deficiência de magnésio, eu vou ter arritmia cardíaca. Então eu começo a tomar uma opção de coisa, mas na realidade não vai resolver, porque se eu tenho deficiência de magnésio, para curar eu tenho que tomar magnésio, não adianta. Então o que causa resistência insulínica?
3 coisas importantes vocês têm que entender nessa apresentação aqui. Primeiro, você tem que entender que uma noite de sono mal dormida aumenta a resistência insulínica. Mesmo que você não seja diabético. Se você dormiu mal ou não dormiu, no dia seguinte você tem uma maior produção de insulina. Porque você vai aumentar a resistência insulínica, o seu pâncreas vai ter que produzir mais, que vai aumentar. É um ciclo vicioso. Então, um paciente diabético, eu vou ter que preocupar muito como que ele dorme. Vou ter que fazer tudo para ele dormir bem. Eu tenho que ensinar ele como é que faz, como é que é o ambiente, como é que ele tem que jantar, o que ele pode ingerir na hora de dormir, porque muitas vezes ele precisa de uma melatonina para ajudar, tá? Que agora é permitido no Brasil, por muitos anos não era, por questões políticas, não médicas. Lá nos Estados Unidos você compra até no Walmart, você vai no supermercado, você compra melatonina. Aqui agora é disponível, você vai conseguir. Você tem que gerenciar o seu nível de estresse. Você tem que saber quando parar, porque às vezes você deita na cama e continua trabalhando. Você tem que fazer igual uma torneira, quando ela está aberta, quando ela está fechada. Quando ela está on, ela está on, quando ela está off, ela está off. Então isso é muito importante você entender isso. E você que tem uma vida estressante, você tem que saber separar o trabalho da vida pessoal. Quando você chega no trabalho, você tem que desligar a casa. Ficar focado no trabalho. Quando você sair do trabalho, você tem que desligar o trabalho, focar na casa. Se você misturar as coisas, é complexo. E hoje eu sei que é difícil, porque a maioria leva trabalho para casa, infelizmente. E o que nós estamos discutindo aqui, olha lá, aumento de carboidratos. Agora você imagina um paciente que não dorme bem, um paciente que é estressado e um paciente que vive comendo porcaria. Vive comendo massa, vive comendo pizza, vive comendo pão, vive comendo macarrão, entendeu? Vive tomando refrigerante. Aí você junta isso tudo, você tem esse problema sério que o mundo está tendo. Todo mundo ficando diabético e obeso. Todo mundo ficando doente. A população está doente. Por hábitos errados. Então, se você começar a monitorar como é que eu diminuo a minha ingestão de carboidrato, como que eu durmo melhor e como é que eu gerencio o estresse. O segredo não é não ter estresse, não existe. Não interessa para onde você for hoje. Eu vou para a cidadezinha pequena, vai para lá que a violência já chegou lá, não adianta nada. Não adianta nada. O que você tem que aprender é gerenciar o seu estresse. Tá? Então, o que vai acontecer? A resistência insulínica vai levar a pressão alta. Todo o seu organismo agora está sob pressão. Seu coração tem que trabalhar com mais força, entendeu? O seu fígado recebe mais impacto. A parte de dentro dos vasos produz uma substância chamada óxido nítrico, que é esse NO que você está vendo aí no slide. Só que a produção do óxido nítrico cai. Então a vasodilatação diminui. Aí vem vasoconstrição. E aí você acaba tendo dislipidemia, porque quando você come carboidrato demais, ele vai virar açúcar. Esse açúcar vai ser armazenado na forma de glicogênio. Na hora que o estoque de hidrogênio está no máximo, já não tem mais, começa a virar gordura, começa a virar triglicérido. Então, ingestão de carboidrato aumenta a produção de triglicéridos. Uma coisa importante, caso você tenha diabetes, você tem que tomar cuidado, isso aí é urgente, você vai ter que ir no pronto-socorro, se isso acontecer, porque é muito problemático, uma desidratação num diabético, e a desidratação no diabético é causada por vômito, por diarreia e por febre. Um diabético que está vomitando, um diabético que está com diarreia, um diabético que está com febre, ou a combinação deles, a nossa recomendação é que você procure um pronto-socorro, porque a desidratação num diabético pode levar a um quadro clínico muito grave. Isso aí não é brincadeira. Não dá para esperar até amanhã, não. É melhor você levantar e ir procurar um pronto-socorro para ver o que eles podem fazer por você lá. Certo? Todo paciente com esteatose hepática também é portador de esteatose pancreática. Isso é um conhecimento muito importante, porque quando você for tratado para a esteatose hepática, você também vai melhorar a esteatose pancreática, porque todo paciente que tem um tem outro.
E a esteatose pancreática, o pâncreas gordo, está prejudicando a produção de insulina. No momento que eu trato o pâncreas gordo, o pâncreas aumenta a sua capacidade de produzir insulina. Se você é diabético, pré-diabético, e você é o tipo de pessoa que não interessa o que você comer, parece que você engoliu um boi, que essa é a expressão que o paciente usa, eu como um arroz, parece que eu comi um boi. Você tem que checar com o seu médico que talvez você tenha uma neuropatia vagal. Você tem o que se chama de gastroparesia. O seu estômago não está funcionando apropriadamente, porque o vago, que é o nervo que leva o estímulo para o estômago e traz o estímulo do estômago para o cérebro, também desenvolveu neuropatia. Do mesmo jeito que você pode ter uma neuropatia periférica, você pode ter uma neuropatia vagal. Principalmente se você toma metformina. Metformina é um excelente remédio. Nem é remédio propriamente dito, ele é um fitoterápico. Muitos médicos receitam metformina e não sabem que ele advém do mundo vegetal. A metformina diminui a resistência insulínica. É usado hoje até em processos de anti-envelhecimento. Mas a metformina, a longo prazo, dose dependente, ela causa deficiência de B9, B12 e coenzima Q10. Ela deprime duas vitaminas bem importantes, o metilfolato e a metilcobalamina, e a coenzima Q10 também chamada de ubiquinona. Então, se você está tomando metformina por muito tempo, você tem deficiência desses três nutrientes, metilfolato, metilcobalamina e coenzima Q10. E isso leva a uma neuropatia vagal. E essa neuropatia vagal leva a uma gastroparesia. E tudo que você come parece que você engoliu um boi. E você reclama isso. E omeprazol não é a solução. Omeprazol vai cortar a sintomatologia, porque vai, em parte, anestesiar o seu esôfago. Aí você não sente o refluxo. Porque quando você tem gastroparesia, você tem refluxo esofágico. E essa azia que você sente não é por excesso de ácido clorídrico, é por falta. E aí a válvula pilórica, que vocês estão vendo aí no slide, não abre direito, ela fecha, e a válvula do esfíncter esofágico inferior abre, e a comida volta para o esôfago, por deficiência de ácido clorídrico, não por falta. Então o paciente diabético, que está reclamando de azia, que quando come parece que engoliu um boi, ele provavelmente tem gastroparesia. E se ele sentir uma cãibra acima do umbigo, isso é patognomônico de que você tem esse problema. É melhor você checar se você está tomando metformina, conversar com seu médico, que ele vai ter que fazer uma suplementação de B9, B12 e coenzima Q10. Certo? Muito bem. Paciente pré-diabético ou diabético que se apresenta com azia, o diagnóstico é gastroparesia, até que se prove o contrário. E o omeprazol não é a solução. O omeprazol é receitado demais no Brasil. Eu digo que antigamente era assim no Brasil. O rico era doente, o pobre era saudável. Aí começou-se a dar remédio de graça para o pobre no SUS. Então o pobre começou a tomar omeprazol, já que é de graça. Então todo mundo, acho que é o remédio mais consumido no Brasil hoje, é o omeprazol. Então a cereja do bolo, o médico faz uma receita e completa com omeprazol, não tendo ideia das consequências que isso tem para a saúde da pessoa. Então hoje, infelizmente, o pobre brasileiro também está doente, porque está tomando omeprazol. Omeprazol é um remédio que foi colocado no mercado para não ser tomado mais do que 4 semanas. Quando você tem uma gastrite aguda, você tem uma úlcera irritante, você vai tomar omeprazol, não mais do que 4 semanas. Só que eu conheço gente que está tomando omeprazol há 5 anos. Eu conheço gente que está tomando omeprazol há 10 anos. E está perdendo, inclusive, a musculatura. Está sarcopênico. Eu poderia falar aqui para você 3 horas sobre o omeprazol, mas não é o assunto. Mas o que eu quero lhe dizer é que o omeprazol não vai resolver esse problema da sua gastroparesia vagal.
causada às vezes pela deficiência por uso de doses mais altas por muito tempo de metformina. Converse com seu médico. Exposição crônica a um herbicida usado na cana-de-açúcar e no milho, como é a atrazina, causa disfunção mitocondrial e resistência insulínica. Então, se você é um tipo de pessoa que ingere muitos produtos derivados da cana-de-açúcar ou derivados do milho, você está ingerindo uma grande quantidade de atrazina que aumenta a resistência insulínica e causa disfunção mitocondrial, e isso pode ter predisposto você a ter diabetes. Aqui está a mitocôndria, que era há 2,5 bilhões de anos atrás, era uma bactéria que fazia um trabalho terceirizado para a célula. Um dia a célula convidou ela para morar dentro da célula e ela passou a ser uma organela. E ela é quem gera a nossa energia. O nosso ATP é formado disso aí. Você imagine chegando no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, um argentino, um americano e um inglês, e um britânico. O argentino traz peso argentino, o americano traz dólar e o britânico traz libra esterlina. Só que no Brasil a moeda se chama real. Cada um dos três tem que se dirigir a uma casa de câmbio e trocar o peso argentino pelo real, o dólar pelo real, a libra esterlina pelo real. Nós ingerimos carboidratos, proteína e gordura. Só que a moeda energética do corpo chama-se ATP. Então esses alimentos são quebrados, levados à casa de câmbio, que é a mitocôndria, que vocês estão vendo aí, e ela transforma isso em energia. E ela produz energia, o tempo todo produzindo energia. E isso é a energia vital que você tem para te manter vivo. Se a mitocôndria parar de funcionar, você morre. Porque não para de produzir energia, para de produzir ATP. E na doença, no diabetes, há uma disfunção mitocondrial muito séria. Então, quando eu faço uma suplementação para nutrientes próprios da mitocôndria, eu melhoro sobremaneira, rapidamente, o diabetes e ele caminha para a cura. Se eu somar isso com a atividade física, que é importante, com o sono reparador, que é importante, e com a alimentação adequada, baixa em carboidratos, eu posso obter, como muita gente obtém hoje, muitos lugares do mundo obtêm, a cura do diabetes. Então é algo que até bem pouco tempo não se falava, e agora a medicina começou a falar na cura do diabetes. Então eu vou fazer a suplementação mitocondrial, eu vou fazer a dieta cetogênica, e aí, vou fazer o detox. Porque como o ar está contaminado, o solo está contaminado, a comida está contaminada, muitas dessas toxinas estão prejudicando o processo. Então esse trio aí, a suplementação mitocondrial, a dieta cetogênica e os tratamentos de detox, que nós médicos não aprendemos na faculdade de medicina, e passa a ser até um termo pejorativo, detox. O médico fala, eu não acredito nisso. Medicina não é religião. Acreditar ou não acreditar é em dogmas. Nós não devemos ter dogmas na medicina. Eu falo o seguinte, testa. Se não funcionar, joga fora. Se funcionar, aguarda. O que interessa é resultado. O resto é conversa fiada. O PubMed tem lá 22 milhões de artigos médicos publicados. O PubMed publica 500 mil novos artigos científicos por ano. Qual é o médico capaz de ler 500 mil novos artigos por ano e ler os 22 milhões de artigos médicos que estão lá? Ninguém. Então o conhecimento explode, mas nós médicos mantemos cristalizado o conhecimento que nós aprendemos na faculdade, que já era obsoleto quando nós aprendemos. Que já era obsoleto quando nós aprendemos. E aí a gente acha que tudo aquilo que não encaixa naquilo que eu aprendi na faculdade não é verdadeiro. E com isso perde-se a chance de melhorar os pacientes, como é o caso, por exemplo, de um detox, como é um caso, por exemplo, de uma dieta cetogênica, como é o caso de uma suplementação mitocondrial. Procure um médico que entenda disso aí, por favor, e vai lhe ajudar.